Vamos orar. Senhor Deus Pai misericordioso que nos ama, nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado com obras malignas. Nós somente poderíamos receber o julgamento e o castigo eterno diante do Senhor Deus. Mas esse grande amor do Senhor Deus que teve misericórdia de nós, o Senhor Jesus Cristo, que recebeu o castigo e o julgamento que nós deveríamos receber, através daquele sangue precioso, fez com que nós pudéssemos ser lavados totalmente, para que nós eternamente nunca mais pudéssemos receber o julgamento diante do Senhor Deus por causa do pecado. O Senhor Deus, através da sua grande graça, nos permitiu para que nós pudéssemos ser aceitos como seus filhos e permitiu uma surpreendente graça realmente para que nós possamos entrar no seu reino. Por causa dessa graça grandiosa, nós estamos louvando e orando diante do Senhor Deus, dando glórias ao Senhor Deus. Nesse tempo agora, pelo sangue precioso que nós recebemos a remissão, nós estamos dando a glória ao Senhor Deus e estamos mais uma vez louvando diante do Senhor Deus para aprendermos a sua palavra. E o Senhor Deus que está junto conosco, agora neste momento, nos ensinando em um rebanho para aprendermos a sua palavra, nós agradecemos. Nós sabemos que o Senhor Deus está junto conosco e nesse tempo cada pessoa individualmente o Senhor Deus possa estar observando e cuidando e que através da mão graciosa do Senhor Deus, misericórdia, o Senhor Deus possa realmente estar nos segurando. Através da palavra e do poder, que o Senhor Deus possa nos preencher. Nesse tempo que nos resta, que nós possamos viver de uma maneira sem vergonha diante do Senhor Deus, para que nós não estejamos perdidos neste mundo, que nós possamos dar glória ao Senhor Deus e que nós possamos fazer o trabalho glorioso diante do Senhor Deus, de uma maneira completa, que nós possamos ser estabelecidos completamente diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus realmente neste mundo está cheio do pecado nesses últimos tempos. E agora nós não sabemos neste mundo tão obscuro quais coisas podem acontecer. Mas o Senhor Deus possa estar sempre junto conosco, possa nos estabelecer, porque assim, a qualquer momento, nós podemos ser tentados pelo maligno e podemos cair neste mundo. E então que o Senhor Deus possa guiar os nossos passos para que nós possamos estar nas suas palavras para sermos protegidos. Que nós possamos estarmos seguindo o Senhor Deus. Que nós possamos até o fim do tempo, quando chegar o último tempo de nossas vidas, nós possamos estar realmente de uma maneira respeitável diante do Senhor Deus. Que realmente o Senhor que recebeu o julgamento, a dor, o sofrimento por nós, que nós possamos receber a graça do Senhor Deus, para que quando nós estivéssemos realmente na glória do Senhor Deus, nós possamos viver de uma tal maneira que nós não tenhamos vergonha, que possamos receber somente elogios e glória diante do Senhor Deus. E nesse último tempo também, que o Senhor Deus possa permitir graça para os irmãos e irmãs que não estão presentes aqui hoje, em qual seja a situação que eles estejam, em qual tipo de doença que eles estejam, que o Senhor Deus possa recuperar, e qualquer dificuldade de coração ou fraqueza que eles tiverem, que o Senhor Deus possa permitir para cada pessoa a graça necessária, que o Senhor Deus sempre possa estar junto com eles. E também pelo exterior, em vários lugares, em vários países, muitos irmãos que estão protegendo a sua fé para pregar o Evangelho. Que por causa do seu Evangelho e da sua graça, o Senhor Deus possa estabelecê-los e segurá-los. Que o Senhor Deus permita graça para que eles possam estar realmente evidenciando o seu Evangelho para que muitas pessoas possam receber a salvação. E nesse tempo, cada tempo que nós necessitamos de uma tal palavra, que o Senhor Deus nos permita essas suas palavras. E que todas as coisas, como a graça completa que o Senhor Deus nos permitiu, que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos ser preenchidos de uma forma bem completa quando for necessário. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar na Bíblia Romanos, capítulo 5, Novo Testamento, Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Capítulo 5. Eu irei ler do versículo 6. Eu irei ler versículo 6 até o versículo 11. Eu irei ler. Por Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao 11, eu irei ler. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Lemos até aqui. O calor do verão agora passou. E agora a melhor estação, o outono chegou. Ontem eu estava na igreja de Gyeongju para fazer a cerimônia de abertura da igreja. E eu estava indo de carro para lá e quando eu olhei pela janela do carro, havia as plantações e várias daquelas plantações, os vegetais eles já estavam bem maduros. E eu lembrei de João capítulo 4, como os trigos, quando eles estão maduros, eles abaixam sua cabeça. Então eu pensei sobre essas palavras. Então este mundo é como uma plantação que o Senhor Deus está cuidando. Através da morte de seu Filho e a ressurreição de seu Filho, o Senhor Deus plantou a vida neste mundo. E quando esse Evangelho for pregado por todo o mundo, realmente chegará ao fim. Nós estamos vivendo neste último tempo que o Senhor Deus planejou, através da sua graça. Quer dizer que o fim do mundo já está bem próximo. Nós agora estamos na colheita espiritual do Senhor Deus. Nós estamos no tempo onde a colheita do Senhor Deus logo irá terminar. Em Jeremias capítulo 8, versículo 20, quando se passa a colheita e chega o verão, quer dizer que nós perdemos a chance de recebermos a colheita, recebemos a salvação. Então, as pessoas que quando chega o tempo da colheita e não conseguem ser colhidos, são as pessoas que não receberam a salvação. São as pessoas que estão realmente agora, neste momento, esperando por eles, para que eles possam ser colhidos. Então, o Senhor Jesus, ele veio a este mundo e ele morreu na cruz para realmente pagar o preço de todo o pecado deste mundo. O Senhor Deus fez dessa maneira para que nenhuma pessoa pudesse entrar em perdição, para que todos pudessem chegar ao arrependimento. Ele permitiu essa salvação eterna para todas as pessoas.
Mas existem dois motivos por muitas pessoas não conseguirem receber a salvação. Então, se não há quem pregue, como ouvirão ao Evangelho? Então, realmente, alguém precisa pregar o Evangelho para que as pessoas elas possam receber a salvação. Mas se você vai vagarosamente, de uma forma bem como vadia, de não querer pregar o Evangelho vagamente, então, realmente, esse Evangelho não consegue ser pregado para as pessoas. Então, quando chega no tempo da colheita, os filhos que estiverem dormindo, eles precisam acordar. Então, o tempo da colheita está quase acabando, mas existem muitos alimentos que estão pelo campo ainda para serem colhidos. O Senhor Jesus, ele diz, existem muitos para serem colhidos, mas são poucos os trabalhadores. Então, já que são muitas plantações para serem colhidas, mas são poucos os lavradores, os colhedores. Então, e esses colhedores, já que eles estão dormindo à tarde, então realmente é algo muito abafado diante do Senhor Deus. Então, se não tiver quem pregue o Evangelho, não há ninguém que possa receber a salvação. A pessoa que conhece o Evangelho e ela não prega, fecha a boca, então, seja o nosso esforço, seja o nosso tempo, seja os nossos bens materiais, se nós não sacrificarmos isso, nós não conseguimos pregar o Evangelho. Por isso, em 1 Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele diz, se eu não pregar o Evangelho, realmente para mim haverá o castigo do Senhor Deus. Então, se não, eu não pregar o Evangelho, não vai ter o que eu de me vangloriar, mas ainda mais eu vou receber o julgamento do Senhor Deus. O Senhor Deus ele vai prestar contas sobre aquela vida. Em Provérbios aparece que realmente aquela pessoa, você está fazendo com que aquelas pessoas sejam levadas para a morte. Muitas pessoas, elas estão junto com o diabo sendo arrastadas para o inferno. Se nós pregarmos o Evangelho do Senhor Deus, então é possível você libertar aquelas pessoas para que elas possam receber a salvação, serem libertas do pecado e do domínio deste mundo. Então, você pregar o Evangelho é você não deixar que as pessoas venham para o inferno, quer dizer que você vai ajudar, você vai passar a palavra do Evangelho para aquelas pessoas. Então, mesmo que você não saiba daquilo, você falar, o seu coração não pode ser realmente contrário diante do Senhor Deus, porque o Senhor Deus vai ver como é que era o coração dele diante do Senhor Deus, o Senhor Deus vai prestar as contas. Aquele que precisa pregar o Evangelho, se ele não prega o Evangelho, ele fala, eu não sabia de nada, eu não sabia que aquelas pessoas iam para o inferno. Se ele falar desse jeito, então acha que vai ser o fim? Não. Como é que um Senhor Deus que está protegendo nossos espíritos, ele não vai saber como é que nós estávamos fazendo? Você fazer as coisas ruins, isso é pecado. Mas em Tiago capítulo 4, versículo 10, aparece que nós precisamos fazer as boas obras, porque quem não faz as boas obras quando der, realmente isso é pecado diante do Senhor Deus. Então, os espíritos que estão indo para o inferno, você ajudá-los para que eles possam receber a salvação e possam ir para o céu, isso é realmente o trabalho mais precioso diante do Senhor Deus. Então, eles fazerem o trabalho de servir o Senhor Deus, mas também fazer o trabalho de salvar com que outros espíritos possam ir para o reino do Senhor Deus, isso é o mais precioso. Você falar, eu não tenho nenhuma relação com aquela pessoa, eu não o conheço. Então, o Senhor Deus vai falar, você para de mentir. Como é que você não vai saber? Porque como é que um Senhor Deus que está protegendo o seu espírito não vai conhecer o seu coração? Então, a pessoa que está fazendo mal, eles vão serem julgados pela maldade deles. E os cristãos, eles vão receber o julgamento do Senhor Deus por eles não fizerem o bem diante do Senhor Deus. Agora, neste último tempo, o tempo da salvação já está quase terminando, do Evangelho está quase terminando. Mesmo que olhemos para todos os lados, nós já não conseguimos mais ver esperanças neste mundo, porque todas as coisas chegaram no limite, seja na natureza, seja nos avanços tecnológicos, científicos, seja nas coisas individualistas, de moral. Realmente nós vemos que agora o o final do Senhor Deus está bem próximo, diante da nossa frente, não acha? O tempo que nós podemos viver diante do Senhor Deus, de um momento para o outro pode chegar ao fim. Vocês precisam saber disso. O Senhor Jesus,
Ele disse que realmente a noite ele chegará rapidamente, um tempo onde já não conseguirá mais trabalhar. Quer dizer que o tempo da evangelização vai se acabar. Quer dizer que a noite que não pode ser mais utilizada para trabalhar diante do Senhor Jesus, ela vai chegar. Então quer dizer que as sombras da escuridão deste mundo estão cada momento mais forte assombrando este mundo. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, aparece que nesse último tempo é necessário nós acordarmos a nossa mente para fazermos o trabalho do Senhor Deus. Então, nesse último tempo que nos resta, realmente nesse fim de toda a criação, nós precisamos estarmos cada momento mais firmes para pregarmos o Evangelho do Senhor Deus. Por quê? Porque temos um trabalho que nós precisamos fazer, que é necessário como ordem do Senhor Deus para fazermos. Então, porque se nós não fizermos esse trabalho do Senhor Deus, nós vamos receber o castigo diante do Senhor Deus. Por isso que nós precisamos acordar nossas mentes para fazermos esse trabalho. Os cristãos, eles acordarem a mente, isso é o dever de um cristão. Realmente, ultimamente, eu vejo muitas pessoas que dentro do coração deles, eles têm muita daquelas coisas de desejo e da vontade deles. E as pessoas não percebem. É algo pesado no meu coração. Porque agora o nosso país, ele está num tempo muito decadente, onde temos um problema de segurança nacional, porque pode acontecer uma guerra, mas quando eu vejo aqueles políticos, eu vejo que eles não acordaram. Eles nem parecem que são civis, realmente são cidadãos deste nosso país, porque eles vivem de qualquer jeito, eles pensam em outras coisas. Então, se tudo acontece dessa maneira, o que vai acontecer? Será que nós temos como falar uma palavra para eles, mandar eles acordarem? Não tem como. Realmente o cristão é aquele que precisa acordar a mente diante do Senhor Deus. O tempo que nós temos para trabalharmos, ele chega ao fim, então tudo que nós estivermos fazendo vai se acabar num momento. Então nós cristãos, nós precisamos estarmos atentos, porque todas essas coisas eles vão chegar. Nós precisamos viver uma vida realmente reconciliada diante do Senhor Deus, porque quando chegar o fim do tempo, realmente o Senhor Deus vai fazer com que este mundo acabe. Então nós precisamos estar com grande glória e realmente de uma maneira memorável para entrarmos de forma forte diante do Senhor Deus. Realmente neste mundo o Senhor Deus ele vai queimar todos os seus inimigos. Nós somos aqueles que estamos num rebanho que vamos para uma nova terra e um novo reino do Senhor Deus. Então, mesmo que este mundo todo ele se queime, então, antigamente o Senhor Deus ele julgou este mundo através da água e o Senhor Deus ele preparou uma arca para o homem ele poder entrar e possa ser salvo. E eles puderam ser salvos. Mas nesse último tempo, agora, é um julgamento do Senhor Deus que se foi guardado para ser pelo fogo, onde é o tempo do juízo final, onde existe a perdição eterna do Senhor Deus. Então, o cristão, antes, eles realmente foram julgados pela água e o Senhor Deus permitiu uma salvação para que eles pudessem realmente ser salvos, algo que pudesse flutuar, para que eles pudessem subir bem alto através da arca. O cristão, quando ele estiver sendo julgado este mundo diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, naquele tempo, antes de acontecer, o Senhor Deus irá nos levar para os céus. Então, nós que recebemos a salvação, nós precisamos estar preparados para recebermos o Senhor Deus. Nós precisamos estar realmente nessa grande graça e glória que o Senhor Deus nos permitiu. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, se nós não fizermos as coisas que, logicamente, nós precisamos fazer, isso vai se tornar arrependimento diante do Senhor Deus. Então, por isso, o Senhor Deus, realmente, esse trabalho que Ele nos permitiu, como cristãos, nós devemos acordar e precisamos fazer. Não ficar olhando, o que o outro está fazendo, mas sim, nós precisamos ter um coração mais suplicante diante do Senhor Deus de fazer o trabalho do Senhor Deus. Porque não temos como realmente se arrependermos ou murmurarmos para qualquer outra pessoa. Agora, nós, em relação que estamos diante com o Senhor Deus, da nossa igreja com Deus, nós precisamos pensar de uma maneira mais séria. Então, nesse tempo de domingo de manhã, então eu estou mais uma vez fazendo a palavra continuamente através do dom da salvação de Deus. Então, nós recebemos um presente extraordinário diante do Senhor Deus, não é?
Então nós recebemos o presente extraordinário que nunca mais pode ser dado para nenhum outro tempo. Realmente é algo tão precioso nós recebemos. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, através dessa graça que nós recebemos, nós chegamos à fé. Então, quer dizer que essa graça, essa salvação que nós recebemos, isso é presente de Deus, é dom de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 6, aparece que é uma graça, que realmente de graça. Uma graça sem preço, sem custo. Então, quer dizer que o Senhor Deus, para nos permitir esse presente, Ele permitiu o seu Filho para este mundo de forma de homem, para que ele fosse levado até a morte de cruz, até a morte. Então, como é que o Senhor Deus fez um trabalho tão grande por nós? Não existe nenhuma pessoa que pode fazer igual. O Senhor Deus, Ele fez esse trabalho por nós. É um sacrifício tão extraordinário, tão surpreendente, que o preço nós não conseguimos pagar. Então, quer dizer que isso se tornou um presente para nós. É um presente tão precioso que nós recebemos. Então, para aquelas pessoas que realmente nos presentearam com um presente tão surpreendente, então nós sempre vamos ter um coração de agradecimento. Então, se esse presente fosse como uma comida bem passageira, algo temporário, então nós iríamos agradecer e passar o tempo nós iríamos esquecer. Mas se fosse algo tão pequeno que nos desse de presente e nós perdemos, nós vamos esquecer esse agradecimento. Mas essa graça que o Senhor Deus Ele nos permitiu é a salvação eterna que nos deu. Quer dizer que é um presente que não pode ser mudado. É um presente que não existe nenhum outro de mesmo valor. Então essa graça e esse realmente agradecimento que nós temos diante do Senhor Deus. Então nesse último tempo, realmente nos domingos eu fui pregando. Quando nós recebemos a graça do Senhor Deus, como é que é um grandioso agradecimento que nós devemos ter diante do Senhor Deus, não é? Porque o Senhor Deus Ele nos salvou e nós recebemos esse agradecimento. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, aparece: mesmo que nós não vimos o Cristo, nós o amamos. Por quê? Porque nós temos realmente uma alegria sem igual diante da glória do Senhor Deus. Então, já que nosso espírito ele recebeu a salvação, então nós estamos numa alegria, numa felicidade sem explicação diante da graça do Senhor Deus. Então, nós não conseguimos ver o Senhor Jesus, mas nós cremos que o Senhor Jesus ele nos salvou e nós estamos vivendo por Ele. Então, quer dizer que o agradecimento e a felicidade elas transbordam. Mas pode ser que a salvação, realmente esse agradecimento e essa felicidade podem se acabar ou podem se diminuir. Então, como é que isso acontece? Então, para uma pessoa que está passando fome, você dar algo para ela, você dar o suficiente para ela comer, e ela não come aquilo, e ela a cada momento continua passando fome, e cada momento anda na escuridão. O que será que acontece? O que será que a pessoa que deu vai pensar? Ela vai pensar, será que aquela pessoa está bem mesmo, mentalmente? Então, uma pessoa que está nua, você permite roupas para ela, mas ela não veste roupa nenhuma e fica naquele frio tremendo. Então, de onde está o valor daquela pessoa que deu o presente para aquela pessoa? Então, uma pessoa que está morrendo, você permite um remédio muito caro e muito bom que pode curá-la, pode ajudá-la, mas ela não come e só deixa guardado. Então, o que isso tem a ver? Realmente, qual é o valor disso? Uma pessoa ela está morrendo, sofrendo naquela doença. Então, quando recebe o presente, ele recebe de uma maneira muito feliz, mas quando é hora de usar, ele não usa de maneira alguma. Então, essas coisas eu posso falar de qualquer maneira, não é? De vários exemplos. Realmente, uma pessoa que estava precisando muito de um carro e ela precisa de mais. E alguém veio e dá um presente, um carro muito bom para aquela pessoa. E aquela pessoa que precisava do carro, em vez de usar, ela deixa na garagem. E sempre só continua indo pelo ônibus ou táxi e depois sempre reclama. Então, a pessoa que deu o presente para essa pessoa, o que valor que essa pessoa tem? Realmente, essa salvação é um presente tão extraordinário que nós recebemos, mas não sabemos nem o valor desse presente, nós não usamos de maneira nenhuma e deixamos guardados em um canto. Então quer dizer que esse agradecimento vai se diminuir. Já que nós não usamos, já esse agradecimento cai, então não vamos ter felicidade também. Então, o coração de agradecimento é para aquela pessoa que permitiu esse presente para nós. Então, nós precisamos pensar, realmente isso foi permitido por Deus para que nós possamos andar desse jeito. Ele nos permitiu esse presente para que eu pudesse comer bem.
Então isso, se nós estamos fazendo uso, isso vai se tornar felicidade e vai se tornar agradecimento. Os cristãos, eles receberam a salvação diante do Senhor Deus, mas esse agradecimento e felicidade, cada momento vai diminuindo. Mas olhem como existe uma extraordinário presente, preciosidade que está realmente nesse presente, nesse dom que o Senhor Deus nos permitiu. É por isso que eu pensei, realmente os irmãos eles precisam saber, porque eles vão esquecer realmente quão é precioso esse presente do Senhor Deus. Então, o bom presente que é o remédio, as pessoas ela comem ou não comem, comem ou não comem, fica desse jeito. O médico fala, Senhor, você precisa tomar periodicamente todos esses remédios. Tem um aprazamento feito para isso, mas ele não quer. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, através de ele receber a salvação, através do agradecimento e felicidade que está transbordando, o Espírito Santo trabalha sobre ele. Então, nós estamos realmente felizes diante do Senhor Deus e isso se torna força para nós. Então, esse agradecimento e felicidade que nós temos, nós vivemos pelo Senhor Deus e nós vencemos todo o sofrimento, toda a dor, nós podemos estar sempre longe do pecado. Tudo isso, elas se iniciam do agradecimento e felicidade que nós temos pelo Evangelho. Então, essa salvação realmente que nos foi dada, nós perdemos o agradecimento e a felicidade, então todas as coisas da vida de fé se cessam. Então, quando nós ligamos uma máquina bem forte na energia, ela começa a trabalhar, a engenhoca roda e faz o trabalho. Mas no momento que você tira da tomada, ela para de trabalhar. É a mesma coisa para o cristão. Então, essa felicidade, esse agradecimento que nós recebemos, por que ela se acaba? Não é porque que falta salvação, mas é como Salmos, Davi, ele pecou diante do Senhor Deus, ele foi restaurado diante do Senhor Deus. Ele diz, realmente, Senhor Deus, permita realmente o seu agradecimento, a sua palavra para que eu possa me relembrar e possa estar junto com o Espírito Santo. Então, quando você não está mais agradecendo, você não tem mais felicidade diante do Senhor Deus, o Espírito Santo ele para de trabalhar dentro de você. Então, esse coração também bem precioso de querer viver pelo Senhor Deus também se cessa. Então, começa a viver como as pessoas do mundo, seguindo as coisas vãs deste mundo. Então, não pode ser feito dessa maneira, entenderam? Então, nós temos recebido a salvação. Realmente quer dizer que o presente do Senhor Deus, ela foi permitida para nós. Quer dizer que quando nós recebemos a salvação, em Efésios capítulo 1, versículo 7, através daquele sangue, os pecados, a remissão dos pecados realmente nos foi dada. Então, quer dizer que através daquele sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou por nós, que o salário do pecado é a morte. Alguém que não tem pecado morreu. Ele se fez pecado por nós. Quer dizer que alguém derramou o sangue por nós. O Filho unigênito do Senhor Jesus Cristo ter derramado o sangue precioso por nós. Quer dizer que foi lavado nossos pecados eternamente por causa disso. É por isso que nós conseguimos a remissão eterna. Então, vocês realmente não percebem como isso é um grande presente do Senhor Deus, um surpreendente presente? Então, uma pessoa que realmente estava para morrer. Um presidiário que ele estava com sentença de morte. Mas ele é solto, porque o Senhor Jesus, ele morreu por você. Então, de um momento que ele estava para a sentença de morte, ele vai ser liberto. Então, os policiais, eles dizem para ele, agora você, não foi por causa de você, mas você vai ser solto por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, não existe nenhum outro presente maior do que esse. Em Lucas capítulo 1, versículo 77, aparece o perdão dos pecados através... Sem perdão dos pecados não existe salvação. Então, quer dizer que o início da salvação é perdão dos pecados. Então, a salvação do Senhor Deus faz com que as pessoas que estavam mortas, os espíritos mortos, possam ser vivificados. Então, neste mundo também, realmente existem muitas coisas, realmente glórias, bens materiais, mas o que vai adiantar se você morrer? Qual é o maior presente para uma pessoa que morrer? Então, dizer, você que tinha muita herança, você tinha tantas coisas neste mundo, você que vai ter muitas coisas, vai ter todas as riquezas deste mundo, mas como isso vai se tornar presente para uma pessoa que está morrendo? Que tipo de consolo vai adiantar para essa pessoa que está morrendo? Realmente, salvar aquela pessoa, salvar ela para uma vida onde ela não irá morrer, isso é um presente tão maravilhoso. Muitos anos atrás,
realmente as pessoas que iriam para o inferno, iriam para a segunda morte, para o inferno, ser julgadas eternamente. Mas realmente aquelas pessoas que estavam mortas por causa do julgamento do Senhor Deus, por causa dos pecados que eles cometeram, mas o Senhor, Ele salvou aquelas pessoas, dando uma vida, realmente permitindo que eles possam viver de uma modo eterna diante do Senhor Deus. Então quer dizer que o Senhor, Ele deu a sua vida para que essas pessoas elas pudessem ser salvas. Realmente isso não é algo maravilhoso? Onde que existe um presente maior do que esse? Então, o que é o perdão dos pecados? O perdão dos pecados, nós precisamos saber, por que ele foi perdoado dos pecados? Então, é para que ele não pecasse mais. Se olharmos em João capítulo 8, versículo 11, aparece a mulher que foi flagrada em adultério e ela ia ser morta, apedrejada, mas o Senhor Jesus disse, eu não te condeno, então vá e não peques mais. Então por que o Senhor Jesus ele morreu por nós e não realmente nos requisitou o salário do pecado? É porque ele morreu por causa de nós, morreu por causa dos nossos pecados. Então, mas também não é porque, já que nós recebemos a salvação, agora nós vamos nos tornar como anjos de imediato. Porque dentro de nós ainda o pecado que é original ainda ele resta dentro do nosso coração, aquele instinto do pecado. Então, após recebermos a salvação, o Senhor ele faz com que nós vivamos realmente sendo corrigidos e transformados diante do Senhor Deus. É por isso que o cristão, a vida dele vai cada momento se mudando, realmente aprendendo dentro da igreja. Realmente, quanto que ele vai mudando. Então, mesmo que não exista uma santidade completa, ele consegue contratar realmente e dominar sobre o pecado que tem sobre ele. Então, realmente, existe um cristão que não consiga viver com o pecador? Realmente, vocês conseguem falar uma coisa dessas? Então, ele disse em João também que se realmente o Senhor ele nos ordenou, nós não devemos mais pecar. Realmente, aquele que foi salvo, ele não deve pecar. Não é falar e dar desculpas que carne não tem como parar de pecar. Então, se o Senhor ele nos salvou, como é que nós vamos continuar vivendo naquele lugar de onde ele nos salvou? Então, não, essa palavra quer dizer que, então, se o Senhor ele nos salvou, então nós podemos pecar pouco a pouco do jeito que quisermos? Não, de jeito nenhum, porque o Senhor Jesus ele morreu por nós por causa daqueles pecados. Então, se nós estamos pecando ainda diante do Senhor Deus, quer dizer que nós estamos cada momento dizendo, o Senhor Jesus Cristo morra de novo por nós. Então, isso, você fazer dessa maneira, isso se torna pecado diante do Senhor Deus. Se uma pessoa, ela peca diante do Senhor Deus, em 1 João capítulo 2, versículo 2, aparece que se nós temos um pecado e nós continuarmos pecando, realmente a mesma coisa que o Senhor Jesus, ele está orando diante do Senhor Deus, mostrando o sangue que ele derramou por nós, mostrando para o Pai, dizendo, eu morri por ele. Mas se nós continuamos vivendo dessa maneira, nós não oramos, nós vivemos diante dos pecados, diante do Senhor Deus, o Senhor Jesus, que está vivo, ainda como mediador, ele cada momento está orando, realmente tentando nos proteger diante do Senhor Deus. É por isso que realmente nós estamos já eternamente de uma maneira protegidos, porque o Senhor, ele cada momento nos protege como advogado. Mas quer dizer que nós podemos pecar de qualquer jeito? Não. O motivo de nós termos sido salvos não é realmente somente para nós pararmos de pecar, mas sim nós também possamos ser co-participantes do trabalho do Senhor Deus, para que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus ele realmente veio neste mundo e nos salvou, nós estávamos com uma carne de pecador, realmente, que possa ser julgado diante do Senhor Deus. Mas quando nós formos entrar no reino do Senhor Deus, nós vamos estar com roupas de glória, realmente, diante do Senhor Deus. Então, as pessoas que receberam a salvação, você fica olhando para outra pessoa e falando, será que aquela pessoa recebeu a salvação ou não recebeu? Então, as pessoas, elas falam muito bem as coisas, mas as obras delas não são nada corretas. Vocês não devem ser assim. Realmente, dentro da Bíblia, aparece uma forma de como é que é a verdadeira forma de cristão. Leiam a Bíblia e vejam como é que é. Então, neste mundo, todas as coisas que acontecem através do nome do Senhor Jesus, através do nome do Senhor Deus, eles falam que estão pregando o Evangelho. Será que todas elas são verdadeiras? Então, existem muitas pessoas que falam, eu sou cristão, mas muitos dizem, mas quantas pessoas será que verdadeiramente são cristãos? Temos a Bíblia, nós devemos refletir sobre a Bíblia para vermos.
Então na Bíblia aparece que realmente nós precisamos ver se nós estamos na fé e nós somos verdadeiros cristãos diante do Senhor Deus. Será que essa fé que eu tenho diante do Senhor Deus é uma fé verdadeira? Será que é uma fé falsa? Se nós estamos refletindo na Bíblia, na palavra do Senhor Deus, nós podemos verificar que tipo de fé nós temos. Tá? As pessoas de uma maneira vagamente elas fazerem realmente as coisas do mundo, a vida de fé não é algo que você faz de uma maneira vaga. Então, se realmente nos salvou realmente do pecado e da imundície, do pecado, da carne, realmente nós precisamos fazer com que nós precisamos estar vivos andando diante do Senhor Deus, mas estão dormindo ainda. Se olharmos em Efésios capítulo 5, versículo 14, aparece que vós que estáis dormindo, acordai, levantai dentre os mortos. Então recebemos a salvação, mas ainda estão dormindo. Aqueles que receberam a salvação, mas ainda estão realmente no profundo sonho da cabeça deles. Então ele está dizendo, levanta, o Senhor Jesus Cristo, Ele está sobre vós. Então é por isso que em Romanos capítulo 6, versículo 13, aparece que nós realmente, como aqueles que fomos vivificados diante do Senhor Deus, essa nossa carne não seja entregada pelas coisas da carne, mas sim, já que nós fomos ressuscitados diante do Senhor Deus pela sua graça, então nós devemos ver como verdadeiros cristãos que fomos ressuscitados para realmente darmos essa retribuição diante do Senhor Deus. Então quer dizer que então nossa carne ela vai lá e peca novamente, se nós estamos vivos. Então por que o Senhor Ele nos salvou? Para que nós possamos viver como aqueles que estão vivos. Não vivemos como aqueles que estão mortos. Então se nós vamos continuar vivendo como mortos, então onde está o valor de nos salvar? Então a palavra que eu vou pregar hoje, o coral ele já antecipadamente pregou essa palavra que eu iria pregar. Então, o coral. Então, eu acho que eu não preciso mais pregar. Então, porque depois é só ouvir novamente esse cântico deles, o coral, essa louvor. Então, paz, paz, porque está vindo sobre os céus. Que essa paz do Senhor Deus esteja eternamente dentro de nós. Então, realmente, esse presente do Senhor Deus, essa paz que o Senhor Deus nos permitiu como presente, essa graça que Ele nos permitiu, então, paz, 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 paz. Então, isso foi o que o Senhor Deus nos permitiu. Então, essa paz que desce dos céus. Então, essa paz que o Senhor Deus nos permitiu é um presente de Deus. É uma paz, é um presente que nós devemos guardar dentro do nosso coração, que é uma esperança de paz que o Senhor, quando Ele retornar para este mundo, Ele vai me levar para os seus céus. Isso é realmente o reino do Senhor Deus. Isso é paz diante do Senhor Deus. É a grande salvação de glória de Deus. Realmente, quando o Senhor Ele voltar, Ele vai me levar para aquele seu reino. Por isso que em Romanos capítulo 5, na palavra que nós lemos hoje, capítulo 5, versículo 6, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, quando nós éramos fracos, o Senhor Jesus Ele morreu por nós. E no versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E no versículo 10 também, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados. Então quer dizer que quando nós éramos fracos, quando nós nunca conseguimos obedecer à palavra do Senhor Deus, nós sempre íamos contra a palavra do Senhor Deus. Isso quer dizer fraqueza. Fraqueza quer dizer que nós não temos força alguma para realmente obedecer à palavra do Senhor Deus. E o Senhor Jesus, Ele morreu por nós, morreu por aqueles que são fracos, pelos ímpios.
Então, isso é a mesma coisa. A pessoa que está com sentença de morte, a pessoa que vai para o inferno, o Cristo morreu por eles. O Senhor Jesus, por causa desse amor que Ele teve por nós, como prova, Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. Então, quando nós ainda éramos inimigos do Senhor Deus, quando nós éramos inimigos por causa das nossas obras malignas diante do Senhor Deus, o Senhor, por amar aqueles que também eram seus inimigos, através da morte de seu Filho, Ele fez com que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então, nós sermos reconciliados com o Senhor Deus, nós temos paz, tudo isso é a mesma palavra. Então, esse presente maravilhoso que o Senhor Deus nos permitiu é a paz diante do Senhor Deus. Ele quer dizer que um pecador, um inimigo do Senhor Deus, ele conteve paz com Deus. Então, um país bem fraco, eles se tornarem inimigo com um país bem grande. Agora eles vão começar a guerrear. O que vai acontecer? Um país pequenininho lutar com um país gigante. Como é que acontece se nós somos inimigos e somos inimigos contra Deus? Nós vamos lutar contra Deus. O que vai acontecer? Então, o maior inimigo do Senhor Deus é o diabo, é o anjo corrupto. Então, o homem, por ele não obedecer à palavra do Senhor Deus, ele vai obedecer à vontade do diabo e vai contra o Senhor Deus. Se você está do lado do diabo, você precisa ir para o inferno. Mas mesmo nós sendo inimigos diante do Senhor Deus, pela morte de seu Filho, nós fomos reconciliados. Então quer dizer que essa salvação é um presente muito extraordinário. É a paz com Deus. Vamos ver no versículo 10, Efésios capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aqui aparece todo momento a palavra reconciliação, reconciliados. Então por que aparece essa palavra? Por causa do Senhor Jesus, nós somos reconciliados diante do Senhor Deus. Quer dizer que nós conseguimos paz com Deus. Então, nós que éramos tão pecadores diante do Senhor Deus. Vamos procurar 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Primeiro João capítulo 4. Versículo 10. Vamos ler todos juntos. Isso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, o Senhor Deus, Ele nos amou. Por causa de nossos pecados, Ele enviou o seu Filho como propiciação. Então, Ele enviar o seu Filho como propiciação, nós estando em pecado, quer dizer que nós éramos inimigos. Então, mas esse seu Filho, Ele morreu por nós. E Ele foi levado como propiciação pelos nossos pecados, para sermos reconciliados com Deus. Então, se não houvesse a morte do Senhor Jesus Cristo, eternamente nós iríamos ser inimigos do Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus, Ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Então, nós que éramos inimigos do Senhor Deus, isso foi realmente dissolvido. Se olharmos em 1 João capítulo 2, versículo 2, então Ele é uma propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer que não é pelos somente nossos pecados, mas o pecado de todo o mundo. Então o Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava na cruz e disse, está consumado, quer dizer que toda a humanidade que era inimigo do Senhor Deus se tornou um com Deus. Então nós, que não é somente realmente o pecado para nós que cremos, mas o pecado para todos aqueles do mundo. Quer dizer que todo mundo realmente neste mundo já conseguiram realmente a paz com o Senhor Deus. Foram reconciliados. Mas as pessoas, elas são naturalmente inimigos do Senhor Deus por não conhecerem isto. Vamos procurar Coríntios, capítulo 5. Agora vamos procurar a Bíblia esforçadamente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Versículo 18 e 19, vamos ler todos juntos. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação.
Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 저희의 죄를 저에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하십니다. Então, através do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, Ele fez com que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Então, quer dizer que realmente nós que éramos inimigos, isso foi reconciliado. Quer dizer que conseguimos paz diante do Senhor Deus. Então, nós que também fomos reconciliados com o Senhor Deus, realmente nós conseguimos um ministério da reconciliação. Então, o que significa esse ministério da reconciliação? Então, as pessoas que não creem, elas se tornam inimigos diante do Senhor Deus por não crerem. Então, mas quando nós cremos, nós conseguimos reconciliação. Nós somos aqueles seres que agora somos reconciliados com Deus. E Deus nos permitiu esse ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação não é somente para os apóstolos, mas para todos aqueles que receberam a salvação. Todos aqueles que eram inimigos, eles, se continuarem vivendo como inimigos e morrerem, elas realmente sempre vão estar realmente naquele julgamento de castigo diante do Senhor Deus. Mas aqueles que realmente foram reconciliados e eles receberam esse ministério da reconciliação, é onde o Senhor Jesus Cristo, Ele reconciliou e está dentro de nós. Realmente como palavra da reconciliação, realmente não nos imputando mais os pecados. Quer dizer que nossos pecados, elas não vão ser mais realmente prestados contas em nós, mas sim diante do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós. Então, realmente, o nosso pecado não foi realmente retornado para nós, mas o nosso pecado, ele foi levado para aquele que morreu por nós. Então, aquele ser, realmente, ele vai ser julgado por causa de nossos pecados. Então, quer dizer que, realmente, nós somos reconciliados e nossos pecados jamais vão ser realmente imputados. Então, esta palavra de reconciliação quer dizer que é a palavra do Evangelho. Então, a palavra do Evangelho é onde a reconciliação do Senhor Deus é realizada. Então, isso é um trabalho extraordinário. Então, realmente, o trabalho de você estar em reconciliação com Deus, você ter paz com o Senhor Deus. Na Bíblia, tem muitas palavras assim sobre reconciliação. Então, nós realmente compreendemos a graça do Senhor Deus e nós conseguimos a reconciliação com Ele. Então, Colossenses, capítulo 1. Vamos ver Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Versículo 20 ao 22. Vamos ler todos juntos. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as coisas que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, não perante ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, através desse sangue da cruz dele, nós conseguimos realmente a reconciliação com o Senhor Deus. Então, quando o Senhor ele disse, realmente está consumado, quer dizer que o pecado ele foi terminado. Quer dizer, o pecador ele foi salvo. Isso quer dizer, em outras palavras, que nós conseguimos realmente a reconciliação com Deus. Então, nós conseguimos reconciliação pelo seu sangue da sua cruz. Então, seja as coisas que estão na terra, ou sejam coisas que estão nos céus, todas elas estão reconciliadas. E isso é uma grande, realmente, felicidade nossa. Então, nós realmente antes éramos estranhos e inimigos diante do Senhor Deus pelas nossas más obras. Então, antes de recebermos a salvação, nós estávamos longe do Senhor Deus, com obras más, realmente inimigos do Senhor Deus. Então, um homem, quando ele é inimigo com o Senhor Deus, o que vai acontecer? Então, quer dizer, eternamente ele vai ser julgado pelo Senhor Deus. Porque o Senhor Deus é um ser muito grande, é onipotente. Realmente, o anjo também corrupto diante do Senhor Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele não morre por aquele anjo corrupto. Porque ele pecou e ele vai ser julgado pelo Senhor Deus. Porque realmente a vontade do Senhor Deus de ter criado o anjo é totalmente diferente do início.
Realmente nós, homens, nós tornamos desde o início inimigos do Senhor Deus, mas o Senhor Deus, Ele houve um plano, realmente Ele nos permitiu a graça de nós podermos reconciliar com Ele. Então, através agora da morte da sua carne, então Ele realmente fez com que nós, de inimigos, pudéssemos se tornar realmente santos diante do Senhor Deus. Então, nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Então, de forma para que nos apresentemos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, o objetivo dele ter nos realmente reconciliado com Deus é para que nós possamos, diante do Senhor Deus, através da sua santidade, realmente nós estamos entrando na glória do Senhor Deus. Então, quer dizer, de forma santa, irrepreensível e inculpável. Então, mais uma coisa que nós precisamos pensar aqui, realmente um salvo, agora ele se tornou reconciliado com o Senhor Deus, não é? Agora os pecados, realmente, eles foram cortados diante da nossa ligação. Então, mais um cristão, ele precisa guardar muito bem esse realmente ministério da reconciliação que foi dada. Vamos pensar numa pessoa forte e uma pessoa fraca, eles se tornaram inimigos. E vamos pensar que uma pessoa veio neste meio e ele é um mediador, e ele fez muito bem e fez com que os dois pudessem realmente estar reconciliados, em paz. Então agora precisa manter essa reconciliação de uma forma boa, não é? Mas no mesmo momento ele vem e começa a brigar e começa a xingar e eles começam a se tornar inimigos de novo. O que vai acontecer? Vai quebrar essa reconciliação. Se olharmos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o Senhor Deus também é um, aquele que está como mediador entre o Deus e nós, que é o Senhor Jesus, ele está também sendo como Deus, e também ele se tornou homem. Quer dizer que ele, sendo Deus, ele se tornou homem também. Quer dizer que ele se tornou um mediador que fica no meio entre Deus e os homens. Então, realmente, existe um outro ser que é o mediador, realmente sendo essa relação com o Senhor Deus e os homens. Existe alguém, um outro mediador? Seja a Maria, a mãe de Jesus? Isso é uma total mentira. Então, eles ficam falando, Ave Maria, Ave Maria. Onde que está na Bíblia dizendo para orarmos para Maria? O Senhor Jesus Cristo, quando Maria ela pediu algo para o Senhor Jesus Cristo disse, o que eu tenho contigo, mulher? Então, a Maria, ela simplesmente, realmente, o Senhor Jesus pegou emprestado realmente o corpo dessa mulher virgem, Maria, para poder nascer neste mundo. Realmente não é que essa Maria ela fez alguma coisa. Mas então Maria, por ser mãe de Jesus, ela vai ser o mediador? Nós precisamos pedir algo para ela? Então isso realmente é totalmente algo que pessoas que criaram uma doutrina totalmente errada, que as pessoas que não sabem a Bíblia, realmente elas aprenderam todas essas coisas erradas. Realmente um único mediador que existe é o Senhor Jesus. Vamos procurar Hebreus capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Vamos ler todos juntos. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Agora, o Antigo Testamento é onde você precisa cumprir a lei para ir diante do Senhor Deus. Quer dizer que isso, agora nenhum homem consegue cumprir isso. Quer dizer que através do povo de Israel, o Senhor Deus mostrou que não tem como ser feito. Então, agora uma nova lei do Senhor Deus, uma nova aliança. É uma aliança onde o sangue do Senhor Jesus Cristo ele foi derramado. Então, através do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, foi formada uma aliança pelo Senhor Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. Então, o Senhor Deus, ele criou um contrato de paz com os homens. E o Senhor Jesus Cristo assinou com seu sangue em cima. E então, Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que a de Abel. Então, quer dizer que o Senhor Jesus, por isso, ele se tornou realmente um mediador com o Senhor Deus e os homens. E o sangue do Senhor Jesus Cristo fala melhor do que a de Abel. O que significa esse sangue? Então, Caim, ele matou Abel com a pedra. Então, o Senhor Deus, ele disse para Caim, onde está Abel? Onde está seu irmão? Ele disse, eu sou aquele que protege Abel? Eu não sei, ele deve estar andando por aí. Então, o Senhor Deus, ele disse,
o sangue de seu irmão ele chegou até mim. Então, o que o sangue de Abel está dizendo para o Senhor Deus? Está dizendo, Senhor Deus, o meu irmão ele me matou. Eu fui morto pelo meu irmão. Por favor, pague essa minha vingança. Pague esse meu inimigo. Esse é o sangue de Abel que chegou até o Senhor Deus. E o Senhor Deus disse para Caim, então você não sabe sobre esse sangue? O sangue de Abel está chegando para mim, pedindo para vingá-lo. E você não sabe? Mas como é o sangue do Senhor Jesus? O sangue do Senhor Jesus fala melhor. Ele falar melhor quer dizer que é melhor do que o inferno é o céu. Então o que o Senhor Jesus ele está confessando? O que o sangue do Senhor Jesus está dizendo para o Senhor Deus? Está dizendo, Senhor Deus, agora eu paguei todos os inimigos. Eu paguei todo o custo dos inimigos. Agora, todos aqueles que eram inimigos, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e derramou sangue. Então, os inimigos se acabaram. Então, esse sangue do Senhor Jesus Cristo está dizendo. Então, realmente, uma nova aliança formada como um mediador, pelo mediador. Quer dizer que, pelo sangue do Senhor Jesus, nós agora podemos fortemente irmos para diante do Senhor Deus. Então, por isso que o Senhor Jesus... Ele, quando está realmente agora ao lado à destra do Senhor Deus, realmente agora formando um mediador, uma aliança com o Senhor Deus, uma reconciliação. Então quer dizer que pelo Senhor Jesus Cristo agora nós fomos reconciliados com Deus. Quer dizer que nós conseguimos uma reconciliação com Deus. Então... através do sangue realmente precioso do Senhor Jesus Cristo, agora nós, quando cremos naquilo, nós podemos ter uma reconciliação com Deus. Uma reconciliação com Deus. E ele fez uma aliança realmente para nós estarmos em paz com o Senhor Deus. Agora, realmente... nós conseguimos uma reconciliação com Deus e agora nós estamos em paz. Mas existem aqueles que não creram nisso ainda e estão realmente como inimigos. O que precisa fazer isso? Vocês precisam ir realmente falar para aquelas pessoas que realmente não sabem ainda que houve uma reconciliação com Deus. A reconciliação já foi feita, realmente já estão em paz com o Senhor Deus, já deixaram de ser inimigos, mas os homens ainda, pelo dentro do coração, ainda estão se preparando pela guerra, está indo contra o Senhor Deus. Então, quando acontecer a guerra, o que vai acontecer? Ele realmente reconciliação com Deus. Então, nós realmente precisamos pregar o Evangelho, porque para aqueles que não receberam a salvação, os pecadores, eles possam estar reconciliados com Deus. Então, é para isso que nós pregamos o Evangelho. Então, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, nós realmente agora somos embaixadores da parte de Cristo. O que significa um embaixador? O que é ser um embaixador? Embaixador é um embaixador como já nós conhecemos de um país. Quer dizer que ele é um representador daquele país. Então, realmente, aqueles que não conseguiram compreender que eles são inimigos, que já não são mais inimigos do Senhor Deus, agora para aqueles que ainda estão tremendo o julgamento do Senhor Deus, então nós como embaixadores precisamos ir lá e pregar para aquelas pessoas, dizendo realmente, já agora vocês já foram reconciliados, vocês já foram libertos do pecado. Então, mas aquelas pessoas ainda estão dentro das casas, trancadas, tremendo e esperando por esse julgamento. Então não pode, isso não está certo. Então, e agora? Agora, realmente, aqueles que eram inimigos com o Senhor Deus, pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, eles foram reconciliados com Deus. Aqueles que pregam isso realmente são os embaixadores da parte de Cristo. Então, precisa ser os embaixadores de Cristo. Precisam ser aqueles que,
e que estejam na frente do Senhor Jesus Cristo, substituindo o Senhor Jesus Cristo, que represente o Senhor Jesus Cristo, mostrando que estão reconciliados com Deus, que estão reconciliados. É preciso crer naquilo para ter paz. Já que as pessoas não conseguem crer nisso, elas ainda continuam sendo inimigos por si só contra o Senhor Deus. Então, segundo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, aparece que por causa daquela graça realmente poderosa, realmente preciosa do Senhor Deus, que nós recebemos, nós precisamos pregar isso. Então, uma criança receber um presente que os outros não têm, realmente é algo muito grande, ela vai andar por toda a rua, realmente mostrando para todos os amigos, querendo se gabar, mostrando, realmente vangloriando que tipo de presente ele recebeu. Em Efésios capítulo 2, versículo 9, realmente essa preciosidade que nós recebemos como presente diante do Senhor Deus, nós precisamos manifestar para todas as pessoas. Por causa que essa realmente graça, realmente esse presente que o Senhor Deus nos manifestou é para entrarmos diante da iluminação do Senhor Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 9, aparece que através dessa realmente preciosa graça do Senhor Deus, nós precisamos manifestar diante do Senhor Deus, diante dos homens. Realmente é preciso manifestar, preciso pregar isso. Porque nós realmente somos os embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos pregando, nós estamos entregando, presenteando a reconciliação de Deus. Então quer dizer que agora acabou essa relação de inimigos de homem com Deus. Então de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então que vos reconcilieis com Deus. Então, que vos reconcilieis com Deus. Então, quando nós recebemos a salvação, nós podemos nos reconciliar com Deus. Em Jó, capítulo 22, versículo 21, aparece que nós agora precisamos nos reconciliar com Deus e termos paz. Então nós teremos a bênção. Então, bem-aventurado você será. Então, nós precisamos estar reconciliados com o Senhor Deus para termos a paz. Porque se nós não estivermos reconciliação com Deus, nós não podemos ter paz dentro de nós. Então o Senhor Jesus ele diz, eu dou a minha paz a você. Então aqueles que eram inimigos diante do Senhor Deus, aqueles que através do pecado eles precisavam receber o julgamento e o castigo do Senhor Deus, que tipo de paz eles devem ter dentro do coração? Realmente, através do Senhor Jesus Cristo, eles puderam crer realmente no sangue precioso e puderam ter paz diante do Senhor Deus. Como? Pela reconciliação que eles tiveram com Deus. Então, agora os homens que creem nesse evangelho, eles terem reconciliação com Deus, eles terão paz. E assim eles vão ser abençoados, bem-aventurados diante do Senhor Deus. O nosso país agora, realmente, está tendo um problema com a Coreia do Norte. Realmente numa situação bem severa, realmente numa situação de quase guerra, explodir. Então nós agora estamos numa maneira realmente totalmente soltos, despreparados. Nós não sabemos quando é que vai acontecer uma guerra. Então lá no norte, eles já estão totalmente preparados para guerrear. Eles fazem armas nucleares, bombas nucleares, eles fazem bombas de nitrogênio. Eles fazem isso para mostrar que eles vão lutar contra os Estados Unidos e vencer? Será que eles lutando com os Estados Unidos eles vão vencer? Os Estados Unidos é o país mais forte deste mundo. Então, o país mais forte deste mundo, quer dizer que nós chamamos realmente que é um único país que tem o maior poder bélico, que é os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos ele estava atacando o Iraque, será que recebeu autorização da ONU? Não. De um dia para outro ele foi e destruiu o Iraque. Nenhum outro país no mundo pode fazer isso. O único que consegue fazer isso sem realmente receber autorização é os Estados Unidos. Então, a Coreia do Norte está falando que vai lutar contra os Estados Unidos. Isso é algo realmente que não tem lógica. O único objetivo que a Coreia do Norte tem não é lutar contra os Estados Unidos, é tentar expulsar a Coreia do Norte da Península Coreana.
순식간에 그냥 때려잡겠다는 거예요. Então, a Coreia do Norte, o que eles estão querendo é tirar os Estados Unidos dessa península da Ásia para eles poderem de um dia para o outro invadir a Coreia do Sul. Então, quando acontecer uma guerra do nada, o que vocês vão fazer? O que vocês vão estar preparados? O que vocês vão confiar? Eu não estou no meio da pregação tentando falar coisas políticas para vocês, fazendo política, mas é algo que vocês precisam sentir. Se está sentindo um perigo imediato, vocês precisam se preparar. Se uma pessoa está falando que vai destruir a Coreia do Sul, então o que é preciso fazer? Eles podem fazer aquilo, porque é muito fácil para eles. Eles não mexem nem um dedo para matar alguém. Mesmo que eles matem centenas de milhares, eles não fecham nem os olhos, não piscam. Então assim, realmente falar, precisamos estar em paz. Os Estados Unidos está falando, nós podemos destruir vocês, mas não é isso que a gente quer paz. A Coreia do Sul também, mesmo parecendo que eles vão invadir na hora, a Coreia do Sul continua falando paz, paz, vamos continuar dialogando. Vamos continuar dialogando. Então ele estende a mão falando, vamos apertar a mão, mas a Coreia do Norte bate a mão. Então o que isso eles querem? Eles querem brigar? A Coreia do Norte, quando acabar a paz para eles, vai acontecer uma guerra e a Coreia do Sul realmente vai sofrer, mas daquele dia em diante a Coreia do Norte quase não vai existir mais. Quer dizer que não vai ter paz para eles. Então será que realmente você vai vencer uma guerra contra o Senhor Deus? Então o Senhor Deus está falando, meu filho, por ter morrido, eu estou estendendo a mão para você, para nós reconciliarmos. Eu estou durante 2000 anos, o Senhor Deus está 2000 anos estendendo a mão para vocês. Mas os homens, eles viram e falam, não precisa. Então, ou você cria a paz com o Senhor Deus, ou você vai contra o inimigo, como inimigo, e você vai para o inferno. Então, a paz com o Senhor Deus. Quando a paz com o Senhor Deus for realizada, quando você for reconciliado com o Senhor Deus, aqueles que estiverem reconciliados com o Senhor Deus, eles vão ser levados pelo Senhor Deus para o seu reino eterno. O Filho do Senhor Deus, ele ter morrido na cruz, fez com que nós pudéssemos ser reconciliados. Mas as pessoas não creem nessa verdade da Bíblia, então eles individualmente, eles se tornam inimigos contra o Senhor Deus. Então, nosso país, realmente a situação do nosso país é algo que representa muito bem como é aqueles que realmente não creem diante do Senhor Deus e agora eles querem ser inimigos continuamente. Eu creio que enquanto houverem cristãos na Coreia, o Senhor Deus vai proteger. Realmente a Coreia ela fracassou porque não havia cristãos realmente nesse país. Mas agora, realmente existem cristãos que vivem conforme a vontade do Senhor Deus, conforme a ordem do Senhor Deus. Quantos cristãos estão vivendo realmente nesse país? Será que o Senhor Deus vai largar esse país? Será que o Senhor Deus vai entregar este país para a mão daqueles que são inimigos, traidores, contrários ao Senhor Deus? Nós precisamos acordar a nossa mente e nós precisamos esforçadamente pregando o evangelho para todo mundo. Se nós fizermos isso, com certeza o Senhor Deus vai proteger esse país. Então, o Senhor Deus que salvou nossos espíritos, realmente o Senhor Deus que fez com que nós pudéssemos acreditar na sua aliança. Se nós não cremos nessa aliança, o que nós vamos crer então? Romanos capítulo 8. Vamos ler Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 6. Versículo 6 até o versículo 8. Vamos ler todos juntos. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão em carne não podem agradar a Deus.
Então, o que eu disse para vocês, realmente é preciso ter uma reconciliação com o Senhor Deus, é preciso estar em paz. Então, aqueles que agora não receberam a salvação, se eles crerem no Senhor Deus, e realmente eles podem estar em reconciliação com o Senhor Deus, podem conseguir a paz. Então, será que existe alguém ainda que não foi reconciliado com o Senhor Deus? Vocês precisam rapidamente se reconciliar com Deus. Então, vocês continuarem disputando contra o Senhor Deus, sendo inimigos, não tem nada a ganhar. Então, mas se uma pessoa que recebeu a salvação, uma pessoa que conseguiu realmente receber a salvação e agora se tornou cristão, ele se reconciliou com o Senhor Deus, ele precisa proteger agora a sua reconciliação. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, se ela ainda está seguindo os pensamentos da carne, se ela ainda está vivendo conforme a sua carne, ela se torna inimigo com o Senhor Deus. Porque realmente é esse pensamento que vem da carne é inimigo. Então, realmente, o nosso país, como é que ele está em uma reconciliação? Ele é um país que está em paz. Eu indo para vários países, eu nunca vi um país tão bom quanto a Coreia para morar. Realmente os coreanos, eles são bem inteligentes, eles são pessoas apressadas, são pessoas bem esforçadas e conseguem coisas boas, vivem em lugares bons, casas boas. Realmente Coreia é um país que as pessoas querem morar. Realmente não é porque você é coreano. Mas tem pessoas que realmente sentem desconforto por morar na Coreia. Tem pessoas que realmente louvam a Coreia do Norte, que falam bem da Coreia do Norte, então vai tudo para aquele lado. Eu queria que pegasse todos eles e jogassem eles para lá. Tá, a Coreia do Sul, para manter a paz, existem muitos trabalhos que eles fazem. É tudo aquilo, isso, as pessoas murmurando, mas tem pessoas que realmente ainda louvam a Coreia do Norte. Eu não entendo que tipo de pensamento elas têm na cabeça. Então, as pessoas que receberam a salvação agora estão em paz com o Senhor Deus, mas por que elas murmuram tanto? Então, as pessoas realmente, o pensamento da carne se torna inimigo do Senhor Deus. Tá? As pessoas, elas precisam realmente proteger bem essa reconciliação com o Senhor Deus. A esposa e o marido, eles estarem se amando. Os pais e os filhos estarem se tornando um só. Tudo isso é para protegendo bem a reconciliação. Você é necessário proteger a reconciliação para você ser feliz. Reconciliação quer dizer que você se torna um. Em qualquer tipo de momento. Quando a reconciliação com o Senhor Deus é quebrada, será que a sua vida de fé vai conseguir continuar normalmente? Então, o pensamento da carne se torna inimigo do Senhor Deus. Porque o pensamento da carne vai contra o Senhor Deus, não obedece, não sujeita ao Senhor Deus. Então, quem disse essas palavras? Quem recebeu a salvação que está dizendo isso. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, disse, para as mulheres adúlteras, vocês não sabem que vocês seguiram a vontade da carne e isso é se tornar inimigo do Senhor Deus? Você está vivendo com as coisas realmente da carne, você se torna inimigo contra o Senhor Deus. Uma mulher que realmente se casou, está vivendo com seu marido, mas vai e dorme com outro homem. Será que o Senhor Deus vai deixar normalmente? Será que o marido vai deixar? Não, esse marido ele vai lá e vai matar os dois. Vai se tornar inimigos. Então, aqui na Bíblia diz que aqueles que realmente se relacionam com o mundo, eles são como mulheres adúlteras. E não está falando carnalmente de adulterar, mas está falando você está mantendo a sua felicidade, a sua diversão neste mundo. Você amar mais o mundo do que o Senhor Deus. Então, isso é o pecado do adultério. Em Tiago capítulo 4, versículo 5, o Senhor Deus, ele fez com que o Espírito Santo ele morasse dentro do nosso coração. E o que o Espírito Santo ele vai pensar quando nós estivermos fazendo pensamentos errados? Então, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, esse Espírito de Cristo, ele fica irritado, ele briga, ele se irrita quando você está amando as coisas do mundo. Quer dizer que o Senhor Deus, ele não gosta quando você vai contra outras coisas. Então você está individualmente, sozinho, você está se tornando inimigo do Senhor Deus. Você está quebrando essa paz com Deus. Você seguir conforme a sua carne, você gostar do mundo, você procurar diversão pelo mundo e você falar que achou reconciliação com o Senhor Deus. Isso tudo é mentira. Então paz, tudo é mentira.
Então, um tempo atrás, eu vi um jornal e veio uma página inteira com a notícia. Estava explicando por que a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Na Primeira Guerra Mundial, morreram por volta de 15 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, morreram por volta de 300 milhões de pessoas. Então, como é que aconteceu essa Segunda Guerra Mundial? Um desses motivos é que a Inglaterra, o ministro Churchill, ele queria paz com realmente Hitler. E França também. Então Hitler, ele fez um tratado de paz, armistício com a Rússia. Mas ele quebrou todos esses tratados de paz que tinham. O Cambridge Churchill, ele escreveu, mostrando, falando, nós fizemos paz com Hitler, nós estamos em paz com a Alemanha. Ele mostrou para o seu povo. Mas nesse meio tempo, a Alemanha já estava comendo todos os outros países, destruindo, atacando Polônia, atacando os países pequenos. Então, paz você tem que fazer com quem presta para fazer paz. Será que Hitler é um homem para fazer paz? Hitler tinha um desejo, uma vontade carnal de tentar devorar o mundo para ele. É por isso que o ministro Churchill, ele disse, não é por eu ter escrito no papel que estamos em paz que estamos em paz. Então, quando eu olho questão de política e quando eu olho também a nossa vida espiritual, eu consigo ver que dentro dos espíritos existem pessoas que têm a paz falsa. As pessoas falam, eu dentro de Deus eu tenho paz. Paz, paz. O Senhor Deus está em paz comigo. Eu estou em paz com o Senhor Deus. Dentro do meu coração está transbordando. Mas se olharmos a vida de fé deles, eles estão realmente transbordando do pecado. Isso é tudo mentira. Então será que o Senhor Deus vai se enganar com isso? Então, o homem pode ser que ele possa ser enganado pela paz mentirosa, mas Senhor Deus não. Então nós realmente recebemos a salvação porque o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz e fez essa reconciliação. Então essa reconciliação, elas devem ser muito bem protegidas dentro da nossa vida. Então, você ter feito cirurgia, você ter comido ao remédio, você precisa proteger a sua saúde, mesmo fazendo esse tratamento. Se você continuar bebendo, você continuar fazendo qualquer coisa que você quiser, seja carnalmente, seja psicologicamente, você vai ficar doente. Você não vai conseguir se proteger. Realmente, a nossa vida de fé também, ela precisa ser normal. Para ela crescer realmente de uma forma sem nenhuma doença, fazer o que ele conseguir fazer sem nenhuma dificuldade, de uma forma normal, é necessário se proteger. Nós cristãos precisamos viver uma vida de cristão normal. Então, uma vida de cristão normal, para você viver dessa maneira, você precisa estar resistente espiritualmente. Você precisa ter uma relação boa, bem protegida com o Senhor Deus. Então, comer também você precisa tomar cuidado. O jeito de você se vestir tem que tomar cuidado. O que você está vendo, você tem que tomar cuidado. Lugares que você não deve ir, você não deve ir. Pessoas que você não deve se encontrar, você não deve encontrar. Você precisa tomar cuidado. Então assim você consegue viver uma vida normal. Uma vida normal, tanto psicologicamente, tanto carnalmente, tudo na vida. Tudo tem que ser uma vida normal como cristão. Então uma vida de um cristão normal, para você conseguir viver dessa maneira, não é somente você falar pela boca, eu recebi a salvação. Onde que está isso na Bíblia, você dizer e você ser? Então, será que você vive de qualquer jeito que você quiser? Só porque você recebeu a salvação, você vai para o céu? Não, uma pessoa que recebeu a salvação verdadeiramente, ela vive esforçadamente diante do Senhor Deus. Então, essa salvação que o Senhor Deus nos permitiu é algo tão simplórico assim? Será que vocês podem desprezar tão facilmente assim o Senhor Deus? Pela boca falar, eu amo o Senhor Deus,
Mas você viver do jeito que você quiser, desobedecendo, isso é bom? Então, essa reconciliação com o Senhor Deus, se ela tivesse sido quebrada, quer dizer que você se tornou inimigo com o Senhor Deus. Então, você precisa se arrepender rápido. Você precisa obedecer rápido. Então, você precisa voltar ao normal rapidamente. Uma pessoa que não recebeu a salvação, ela precisa compreender sobre a salvação para estar em reconciliação com o Senhor Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação e ele ter quebrado a reconciliação com o Senhor Deus, ele precisa se arrepender. Como? Se arrepender de uma forma bem correta e transformar a vida dele diante do Senhor Deus. Então assim você precisa estabelecer novamente a reconciliação com o Senhor Deus. Então você falar que você obedece ao Senhor Deus, você vive de qualquer jeito, mas você fala que está em paz. Isso é paz? Você é inimigo. A palavra inimigo quer dizer que é, em inglês que fala against, quer dizer que é contra. Você é contra. Então olha a Coreia do Norte agora. Eles fazem várias bombas, mísseis. E será que eles vão continuar vivendo desse jeito? Todo o povo dele, a população começa a morrer de fome. Se soltar um míssil, eles falaram que morrem por volta de 3 milhões de pessoas. Então quantas pessoas realmente vão morrer se acontecer explodir uma bomba? Então ele, pela aquele governo ditatorial de ele mandar em tudo, as crianças estão morrendo. Realmente as mulheres grávidas, gestantes, elas estão morrendo. Mas pela vontade ditatorial dele, de ele falar, vou fazer mísseis para matar pessoas, vou continuar testando. Ele é um maluco. Doente. Então eu posso xingar ele. Xingar ele tá tudo bem. Eu estou chamando um maluco de maluco. Então nós cristãos também precisam realmente acordar a mente. Nós precisamos ver, será que nós estamos vivendo uma vida correta diante do Senhor Deus, normal? Colossenses capítulo 3. Vamos procurar Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículos 5 e 6. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Eu irei ler. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então um cristão realmente que se tornou santo, realmente ele está falando dessa maneira, que nasceu de novo. Realmente ele está falando para matar as coisas dessa carne, deste mundo. Então realmente a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria. Então pode ter essas coisas dentro de um cristão que recebeu a salvação. Realmente essa fornicação pelo mundo, essa impureza neste mundo. Realmente essa malícia que eles têm neste mundo. Realmente a maledicência, as palavras torpes. A idolatria, que é você servir outros deuses. Uma pessoa que recebeu a salvação, ela pode fazer isso. Você considerar algo melhor que Cristo. Você gostar algo mais que Cristo. Você fazer algo mais por causa de você. Tudo isso que você faz pelas outras coisas, isso é idolatria. Então, por causa dessas coisas, o Senhor Deus, ele vai cair a ira de Deus sobre esses filhos. Então, é só olhar o povo de Israel. O povo de Israel, eles foram escolhidos pelo Senhor Deus. O Senhor Deus conduziu esse povo de Israel. Mas quando eles desobedeciam a palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele castigava. Olhem a história do povo de Israel durante 2000 anos. Mesmo que seja um povo escolhido por Deus, quando eles realmente amam a carne, amam o mundo, eles realmente não têm mais volta.
Realmente, se eles obedecem ao Senhor Deus, Ele permite a bênção. Mas se desobedecem, o Senhor Deus permite a maldição. E para nós cristãos também é a mesma coisa. Então, realmente, nós que estamos vivos, nós realmente precisamos amar e precisamos servir o Senhor Deus. Mas aqueles que não estão realmente servindo o Senhor Deus, eles amam mais a carne, amam realmente as coisas do mundo. Será que você realmente... A carne e a terra é o inimigo do Senhor Deus, mas você vai continuar amando as coisas do mundo? Então, vós também antes viviam nesse tempo. No outro tempo andavam quando vivias nelas. Mas agora, desponjai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora precisa desponjar tudo, precisa desvestir, precisa rasgar e jogar fora. Porque as coisas antigas já passaram, agora se tornaram novas. Agora, para você entrar numa nova terra, realmente num lugar novo, você precisa se tornar uma pessoa nova. Então, você precisa se tornar uma pessoa realmente adequada para entrar no reino do Senhor Deus. Então, há uma paz com o Senhor Deus. Existe mais uma coisa. Aqueles santos que receberam a salvação. Aqueles que realmente, pessoas que estão unidas, elas têm paz com o Senhor Deus, mas elas precisam ter paz entre elas também. A cruz, de cima para baixo, é a paz do Senhor Deus com os homens. A paz da cruz em horizontal é a paz realmente dos homens com homens, irmãos e irmãos, santos para os santos. Se olharmos em Efésios capítulo 4, versículo 3... procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aquelas pessoas que receberam a salvação, elas realmente estão dentro do amor do Senhor Deus, amarradas, como uma unidade dentro do Espírito, para se protegerem. Realmente, quando estão unidas, se tornam um, isso se torna paz. Então, quando essa unidade, essa união se quebra, então você se torna inimigos. Então por que os dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul, eles são inimigos? Como é que seria tão bom se eles fossem um só? Mas agora eles se quebraram para a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mesmo sendo um único país, pode ser que lá dentro existem duas coisas, dois lados que brigam um contra o outro. Realmente não tem paz, não tem realmente segurança. Dentro de uma família também. Então uma esposa e o marido. Os filhos e os irmãos, os pais, eles quando se tornam um, eles podem ter paz, podem ser felizes. Então as pessoas que receberam a salvação, que estão dentro do Senhor Jesus Cristo, dentro do Senhor Deus, quando eles estão unidos, isso realmente dentro do Senhor Deus pode se tornar uma reconciliação. Isso pode ser paz. Então dentro daquilo eles têm paz. Então nós estarmos em unidade, isso deve ser guardado. Porque se essa vínculo com o Senhor Deus é quebrado, a paz também é acabada. É por isso que dentro da igreja, a paz que é realizada dentro da igreja. Vamos procurar Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler todos juntos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que pela fé, agora nós temos paz com o Senhor Deus. Nós somos justificados pela fé, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que a paz com o Senhor Deus. O que é essa paz com o Senhor Deus? Quer dizer que aqueles santos que receberam a salvação em união, agora eles podem ter paz diante do Senhor Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Então, por causa do nosso Senhor Jesus, realmente, através dele, do Senhor Jesus Cristo, realmente ele fez com que nós estivéssemos em união, nós estivéssemos em comunhão. Então fez que tivéssemos comunhão. Então nós realmente vivemos juntos. É algo plural, realmente nós vivemos em família, realmente dentro da escola nós vivemos com professores, com os amigos, realmente dentro do trabalho também com os colegas de trabalho. Realmente no país também você vive com os cidadãos desse país. Realmente é um lugar onde você vive em união. Realmente os cristãos que receberam a salvação, eles vivem juntos. Eles estão dentro da salvação que o Senhor Jesus Cristo permitiu, junto em reconciliação com o Senhor Deus. Quer dizer que é onde os santos que receberam a salvação estão juntos realmente numa comunhão com Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 3.
Tá, parece que está escrito realmente para que eles possam realmente ter uma relação de amizade com o Senhor Deus. É para nós termos amizade com Deus. Então por que nós temos amizade? Porque realmente nós precisamos ter uma relação de Deus com nós, então com o Senhor Jesus Cristo. Essa amizade, a união que ele fala, quer dizer que nós com o Senhor Deus, todos juntos, unidos, isso é a mesma palavra. 그런데 도대체가요, 구원받은 사람이 구원받은 사람께 미워하고 형제가 자매를 Então uma pessoa que recebeu a salvação, entre as pessoas que receberam a salvação, eles se odiarem, irmãos realmente odeiem irmãs, irmãs odeiem irmãos, e irmãs odeiem irmãs, irmãos contra irmãos, e eles não nem cumprimentam um ao outro, será que isso pode ser feito assim mesmo? 제가 Então que tipo de inimizade vocês têm com um ao outro? 하나 되지 못하고 Eu ouço várias vezes que dentro da igreja não consegue se tornar um só. 자기는 문제 없습니까? Então, mesmo que nós tenhamos recebido a salvação, nós temos muitos problemas ainda. Será que vocês não têm problema ainda? Então, não existe nenhuma pessoa que não tenha problema. Realmente não existe nenhuma pessoa completa, perfeita. 평가고 약점은 서로 Realmente, as coisas boas você precisa realmente elogiar. Coisas ruins você precisa realmente cobrir, ajudar aquela pessoa. 자기 Então, é assim que se vive. 자녀가 많 Tentem viver desse jeito. Na sua família também. Realmente, quando tem muitos filhos, realmente todos aqueles filhos, será que eles têm somente coisas boas? Não. Eles, se tiverem coisas boas, eles também têm coisas ruins. Mas mesmo assim você ama. Por quê? Porque eles são uma família. Eles são uma família. Você realmente aguenta, você realmente você permite, você respeita. 한 형제 자매 소망이 갖고 사는 Então o Senhor Deus é um Pai. 같이 운명을 같이 Realmente é uma esperança, realmente uma vontade, um objetivo de nós vivemos. Tudo isso, nós cristãos que temos tudo uma vontade diante do Senhor Deus. Realmente o que nós precisamos fazer? Realmente não é viver somente por si só. Não façam isso, realmente precisam viver pelo Senhor Deus. 마태복음 5장 9절에 보면은 Mateus capítulo 5, versículo 9. Nós podemos ver aqui 우리가 하나님 que realmente vocês que deram realmente oferta diante do Senhor Deus, realmente eles ouvirem coisas realmente que de arrependimento, de murmúrio dos irmãos, 우리가 우리에게 죄진 자를 사해 준 같이 우리 죄를 사해 주옵시고 então como nós perdoamos o pecado daqueles que realmente pecaram contra nós, nós devemos perdoar os seus pecados. 못하는 마음이 있으면 Então nós realmente não tivemos o coração de perdoar, realmente o Senhor Deus ele perdoa. 못하는 마음부터 회개하고 Então realmente o primeiro nós precisamos trocar esse coração de poder arrepender, de poder perdoar também e para podermos servir o Senhor Deus. Então se o Senhor Deus realmente perdoou os nossos pecados, como é que vocês não conseguem perdoar o pecado dos outros? 그러니까 예물을 하나님께 드리다가 Então é por isso que quando você estiver dando ofertas diante do Senhor Deus, se você conseguir lembrar dos murmúrios dos irmãos, quer dizer que naquele momento você tem problema dentro da sua casa. Então você deve deixar o sacrifício do Senhor Deus de lado e primeiro ir lá realmente criar reconciliação com seus irmãos para depois dar o sacrifício diante do Senhor Deus. O Senhor Deus fala dessa maneira. Então você tem um coração de não conseguir perdoar. 그 마음부터 회개해야 돼요. 예? Então é preciso se arrepender desse coração primeiramente. 너희가 중심으로 Então vocês realmente como base 의 잘못을 precisam não conseguir perdoar o perdão, realmente não conseguir perdoar os pecados dos seus irmãos, o Senhor Deus também não irá perdoar os seus erros, os seus pecados. O Senhor Deus ele fala dessa maneira. 그런 말은 말씀 안 보고 Vocês não veem esse tipo de palavras na Bíblia? Vocês já leram? O que vocês pensam sobre isso? 형제의 과실 Então falar sobre os defeitos dos irmãos, os erros dos irmãos, mesmo você não perdoando os pecados dele, você pedir o perdão dos pecados diante do Senhor Deus, será que o Senhor Deus vai perdoar? O Senhor Deus não perdoa. Quando você realmente se torna inimigos, você se torna com inimigos com o Senhor Deus. Não adianta mesmo você orar. Então realmente nosso Senhor Jesus Cristo, realmente dentro do Senhor Deus, ele realmente fornece realmente essa reconciliação com o Senhor Deus, essa paz. 하나님과 더불어 교제. Então nós estamos realmente em paz, em vínculo de paz com o Senhor Deus, isso é uma igreja. 마태복음 5장 Em Mateus capítulo 5, realmente aparece aqueles que estão reconciliados com o Senhor Deus, eles se tornam filhos do Senhor Deus e serão abençoados diante do Senhor Deus. Realmente, você estar em reconciliação quer dizer que você é filho de Deus. 하나님의 아들이라 Então, você está escrito que você é filho de Deus, quer dizer que todos aqueles que receberam a salvação, eles são filhos de Deus. Você precisa estar reconciliados com todos os filhos de Deus.
Realmente nós somos irmãos e irmãs, nós todos estamos juntos por causa de um motivo e em reconciliação. Então será que nós devemos viver cada um do jeito que quiser, do pensamento que eles tiverem? Eu estou falando, não existe nenhuma pessoa completa realmente neste mundo. Realmente, mas nós temos a mesma vida, nós temos a mesma esperança, o mesmo objetivo, nós temos o mesmo Deus Pai, nós temos os mesmos irmãos e irmãs, é por isso que nós somos uma igreja. Por quê? Será que existe algo mais importante do que tudo isso que eu disse agora? Então é por isso que realmente a reconciliação diante do Senhor Deus, isso é o que o Filho do Senhor Deus faz, isso é uma evidência. Mostrar que você é filho de Deus, você está unido com aqueles que estão reconciliados com Deus. Vamos ler mais uma palavra da Bíblia. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 13, vamos ler todos juntos. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, se alguém realmente fez um pecado, tem algum problema, vocês precisam se perdoar uns aos outros. Vocês precisam suportar uns aos outros. Como assim Cristo vos perdoou? Então, como Cristo vos perdoou? Então, o Senhor, Ele nos amou, então nós precisamos amar da mesma maneira que Ele nos amou. O nosso Senhor, Ele nos amou. Realmente, o quanto que nós vamos poder amar? Realmente, mas dentro do coração ainda guarda aqueles pequenos problemas. Realmente, o problema não é o problema é você considerar aquilo como problema. Vamos ler versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, realmente, para a paz, nós fomos chamados em um corpo. Então, seja a paz, seja realmente a conciliação com o Senhor Deus e com os irmãos. Realmente, quando é quebrada essa reconciliação, você não tem mais paz dentro do coração. É por isso que realmente a reconciliação precisa, a paz precisa dominar os nossos corações. Realmente você ter um coração de não conseguir perdoar, você não tem paz. Então realmente entre irmãos e irmãs, elas estarem murmurando um contra o outro, não tem paz. Então realmente essa paz de Deus, realmente para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, o Senhor, Ele nos chamou para um corpo só. O Senhor Jesus é a cabeça e nós somos um corpo. Nós fomos chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. Realmente, os cristãos que receberam a salvação, eles perdoarem uns aos outros. Eles agradecerem a graça do Senhor Deus. Eles dentro de uma vida, realmente, de vários momentos da vida, realmente estarem agradecidos diante do Senhor Deus. Estarem em paz com todo aquele rebanho que é o corpo de Cristo. Realmente você estar em reconciliação. Se você tem uma pessoa que não recebeu a salvação, você está reconciliado para trazer ele em conciliação com o Senhor Deus. E aqueles que receberam a salvação, você proteger a reconciliação para que eles não se quebrem. Realmente você precisa proteger muito bem esse presente do Senhor Deus. Não quebrem esse presente do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus, o que Ele nos permitiu é o melhor, o mais precioso, o extraordinário presente realmente, que tem um total esforço de paz do Senhor Deus. Realmente nós precisamos continuamente proteger isso. Vamos orar. Senhor Deus Pai misericordioso, realmente nós estávamos antes longe do Senhor Deus, dentro do pecado, fazendo as obras malignas diante do Senhor Deus, porque nós somente podíamos receber o castigo e a maldição do Senhor Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós, e nos tirou realmente daquele julgamento do pecado para o inferno. E essa grande graça que o Senhor Deus nos permitiu, realmente nós temos um grande agradecimento. Nós sabemos que esse grande presente que o Senhor Deus nos permitiu, que realmente é a remissão eterna que o Senhor Deus nos permitiu, e fez que nós pudéssemos ser salvos eternamente diante do Senhor Deus, e fez que nós, que éramos realmente espiritualmente pecadores, nós pudéssemos estar em reconciliação com o Senhor Deus. Realmente o Senhor Deus permita para que dentro da igreja nós possamos realmente manter uma reconciliação com o Senhor Deus, que realmente muitos espíritos que estão pelo mundo, realmente que nós possamos pregar essa palavra de reconciliação,
que realmente nós possamos continuamente viver de forma reconciliada, realmente procurando a paz diante do Senhor Deus, buscando a paz entre irmãos e os santos, que nós possamos eternamente ter a mesma esperança e a mesma vontade e objetivo diante do Senhor Deus, que o Senhor Deus possa nos ajudar, que realmente nesses últimos tempos que nos restam, que o Senhor Deus permita para que nós possamos ver dentro da sua palavra e dentro da sua graça, conforme a sua condução. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.